Milionário viúvo vê a babá amamentando seu filho e faz algo que ninguém esperava. Ele contratou a babá só por necessidade, mas ao vê-la amamentando seu filho como uma mãe de verdade, algo em seu coração quebrado se reconectou. Naquele instante, ele percebeu que não era apenas gratidão, era amor. Inscreva-se para conhecer essa história emocionante de cura, amor inesperado e segundas chances. A chuva batia forte contra as janelas do apartamento de cobertura no Jardim Europa, ecoando o vazio que Rafael Montenegro sentia no peito há 3 meses. Ele segurava uma xícara de café já frio enquanto observava o movimento das ruas de São Paulo lá embaixo, perdido em pensamentos que sempre o levavam de volta para Sofia. Senhor Montenegro, a voz suave de Carla Santos o trouxe de volta à realidade. Ela estava parada na porta do escritório, segurando Miguel no colo. O bebê de 3 meses choramingava baixinho, seus punhos minúsculos apertados contra o corpo. Desculpe, Carla. Estava pensando. Rafael se virou, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Como ele está hoje? Um pouco inquieto. Acho que sentiu sua ausência ontem durante a reunião. Carla balançou Miguel delicadamente, e Rafael notou como ela parecia natural naquele movimento. Talvez seja a hora de considerarmos uma rotina mais presente, senhor. Rafael suspirou. 3 semanas desde que Carla havia começado a trabalhar para ele, e ela era a primeira babá que Miguel realmente aceitava. As outras 5 que ele havia contratado duraram no máximo 1 semana cada. Miguel rejeitava todas elas, chorando incessantemente, até que Rafael chegasse em casa, exausto das reuniões e negociações que mantinham o Império Montenegro funcionando. Você tem razão. É só que... Ele passou a mão pelos cabelos escuros, já mostrando alguns fios grisalhos precoces. Às vezes sinto que se eu realmente parar para sentir tudo isso, vou desmoronar completamente. Carla deu alguns passos em direção a ele, e Rafael pode ver a compreensão em seus olhos castanhos. Havia algo naquele olhar que o tranquilizava, uma profundidade que sugeria que ela entendia a dor de uma forma que outras pessoas não conseguiam. Miguel precisa de você, senhor Montenegro, não apenas do provedor, mas do pai. Sua voz era firme, mas gentil. E, se me permite dizer, talvez o senhor também precise dele. Rafael observou seu filho. Miguel havia parado de chorar e agora olhava para ele com aqueles olhos azuis idênticos aos de Sofia. Por um momento, a dor foi quase insuportável. Sofia queria que eu fosse presente, murmurou ele. Ela sempre dizia que dinheiro não cria filho, que presença cria. Ela parecia ser uma mulher sábia, Carla disse suavemente. Era. Rafael se aproximou e estendeu os braços. Posso? Carla passou Miguel para ele com cuidado. O bebê se acomodou contra o peito do pai, e Rafael sentiu algo se mover em seu coração, uma mistura de amor e dor que o acompanhava desde o dia em que Sofia morreu. Sabe, Carla, você é diferente das outras, ele disse, balançando Miguel. Tem algo em você, não sei explicar. É como se você entendesse não apenas as necessidades dele, mas também as minhas. Carla baixou os olhos, e Rafael notou um brilho de lágrimas que ela tentou esconder. Cada criança é única, senhor Montenegro. Miguel apenas precisa sentir que é amado e seguro. Rafael, ele corrigiu. Pode me chamar de Rafael. Essa formalidade toda me faz sentir mais velho e distante do que já me sinto. Rafael, ela repetiu, e o nome soou diferente em sua voz, mais caloroso. Naquele momento, enquanto a chuva continuava a bater na janela e Miguel finalmente adormecia em seus braços, Rafael sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Talvez não estivesse condenado a viver isolado em sua dor. Talvez, com a ajuda de Carla, ele pudesse aprender a ser o pai que Sofia sonhou que ele fosse. Carla, disse ele, olhando para ela. Obrigado, por tudo. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Não precisa agradecer, Rafael. Cuidar do Miguel é um presente para mim também. Havia algo naquela frase, uma emoção não dita que Rafael não conseguiu decifrar completamente. Mas naquele momento, com seu filho dormindo em seus braços e uma mulher gentil ao seu lado, ele sentiu que talvez pudesse aprender a viver novamente. Era uma quinta-feira de março quando tudo mudou.
Rafael estava em uma reunião crucial com investidores japoneses no escritório da Montenegro Incorporações, localizado na Faria Lima. O negócio valia 50 milhões de reais e exigia sua total atenção. Ele havia deixado claro para todos que não deveria ser interrompido por nada. Em casa, no apartamento de cobertura, Carla enfrentava seu maior desafio desde que começara a trabalhar para Rafael. Miguel acordou às 2 da tarde chorando inconsolavelmente. Ela tentou tudo: trocar a fralda, oferecer a mamadeira, balançá-lo, cantar, caminhar pela casa. Nada funcionava. O choro do bebê ecoava pelo apartamento, um som desesperado que parecia perfurar o coração de Carla. Ela sabia que Rafael estava em uma reunião importante e havia pedido para não ser perturbado, mas Miguel estava ficando vermelho de tanto chorar, sua respiração entrecortada de desespero. "Por favor, Miguel, o que você precisa?", murmurou ela, caminhando pela sala com o bebê nos braços. Suas próprias lágrimas começaram a cair, enquanto se sentia impotente diante do sofrimento da criança. Foi então que seu corpo reagiu instintivamente. Mesmo 3 meses após perder seu próprio filho, Carla ainda sentia os efeitos físicos da maternidade interrompida. Seus seios doíam com o leite que ainda produzia, um lembrete doloroso de sua perda. Mas naquele momento, vendo o desespero de Miguel, uma ideia surgiu em sua mente. "Não, eu não posso", sussurrou para si mesma. "Não é meu filho." Mas Miguel continuava chorando, seus gritos ficando mais fracos, como se estivesse desistindo. Carla olhou para o relógio. 3:30 da tarde. Rafael não voltaria antes das 6. Sua experiência como pedagoga e especialista em desenvolvimento infantil lhe dizia que Miguel não estava com fome comum. Ele havia rejeitado a mamadeira várias vezes. Era algo mais primitivo, mais profundo. Uma necessidade de conexão, de conforto que ia além da nutrição. Com as mãos tremendo, Carla se dirigiu à poltrona de amamentação que Rafael havia comprado para Sofia, mas que nunca foi usada. Ela se sentou, olhando para Miguel que continuava chorando em seus braços. "Sofia", ela murmurou, olhando para o retrato da esposa de Rafael na mesa lateral. "Me perdoe por isso, mas seu filho precisa de paz." Lentamente, Carla ajustou sua blusa e aproximou Miguel de si. O bebê, sentindo o calor e o cheiro familiar de cuidado materno, imediatamente se acalmou. Seus olhinhos azuis se abriram, ainda úmidos de lágrimas, e ele se aconchegou contra ela. O silêncio que se seguiu foi quase mágico. Pela primeira vez em semanas, Miguel estava completamente tranquilo. Carla fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e dor. Era como se uma parte dela, que havia morrido com seu próprio filho, despertasse novamente. "Você estava precisando disso, não estava, pequeno?", ela sussurrou, acariciando os cabelos finos de Miguel. "Seu papai te ama muito, mas há algumas coisas que apenas uma mãe pode dar." Foi exatamente nesse momento que Rafael chegou em casa. Ele havia saído da reunião mais cedo, preocupado com um pressentimento que não conseguia explicar. O apartamento estava silencioso quando ele abriu a porta, uma mudança bem-vinda do choro constante que Miguel havia apresentado nos últimos dias. "Carla", chamou ele, tirando o paletó. "Como está o Miguel?" Não houve resposta. Rafael franziu a testa e caminhou em direção à sala de estar. Foi quando a viu. Carla estava sentada na poltrona de Sofia, com Miguel tranquilamente aninhado contra ela, amamentando. A luz dourada do final da tarde entrava pela janela, criando uma auréola ao redor dos dois. Era uma cena de pura maternidade, de amor incondicional e sacrifício. Rafael parou na entrada da sala, sentindo como se tivesse recebido um soco no estômago. Não de raiva ou indignação, mas de algo muito mais complexo. Era gratidão, admiração e algo que ele não ousava nomear. Carla ainda não havia notado sua presença. Ela cantarolava baixinho para Miguel, uma canção de ninar que Rafael não reconhecia. Suas lágrimas caíam silenciosamente enquanto ela olhava para o bebê com uma ternura que Rafael só havia visto uma vez antes, nos olhos de Sofia durante a gravidez. "Carla", ele disse suavemente. Ela se sobressaltou, seus olhos se arregalando de pânico. "Rafael, eu posso explicar." Ele não parava de chorar e eu tentei tudo, mas nada funcionava e eu sabia que você estava ocupado e... "Carla", ele repetiu,
se aproximando lentamente. Está tudo bem. Não, não está, ela disse, tentando se recompor enquanto Miguel continuava mamando piscitulamente. Eu ultrapassei limites. Eu não deveria ter. Este não é meu filho. Rafael se ajoelhou ao lado da poltrona, olhando para seu filho completamente relaxado nos braços de Carla. Mas você o salvou, disse ele, sua voz embargada. Há semanas ele não ficava assim tão em paz. Eu perdi meu filho há 3 meses, Carla confessou, as lágrimas caindo livremente agora. Ele nasceu, mas não sobreviveu. Meu corpo ainda pensa que sou mãe. Rafael sentiu seu mundo se reorganizar. Finalmente entendia por que Carla compreendia sua dor, por que Miguel se acalmava com ela, por que havia essa conexão inexplicável entre eles. Carla, ele disse, colocando sua mão suavemente sobre a dela que repousava no braço da poltrona. Você é mãe. E hoje, você foi a mãe que Miguel precisava. Ela olhou para ele através das lágrimas, surpresa com sua reação. Você não está bravo? Bravo? Rafael balançou a cabeça. Estou grato. Mais grato do que conseguiria expressar em palavras. Naquele momento, com a luz dourada da tarde envolvendo os três, Rafael soube que algo fundamental havia mudado. Não era apenas sobre Carla ter amamentado Miguel. Era sobre 2 pessoas quebradas que haviam encontrado, uma na outra, uma forma de curar suas feridas mais profundas. Miguel finalmente adormeceu, um sorriso pequeno e satisfeito no rosto. Rafael olhou para Carla, que ainda parecia em estado de choque com sua reação. Obrigado, ele sussurrou, por tudo o que você fez por ele, por nós. Aí, pela primeira vez desde a morte de Sofia, Rafael sentiu que sua família talvez pudesse estar completa novamente. Os dias seguintes ao episódio da amamentação trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho, sempre encontrando desculpas para passar mais tempo na sala onde Carla cuidava de Miguel. Ele observava discretamente a forma natural como ela interagia com seu filho, como se fossem uma família há anos. Era uma sexta-feira à noite, quando Rafael finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que vinha rondando seus pensamentos. Carla estava organizando os brinquedos de Miguel na sala, e o bebê dormia tranquilamente no berço portátil próximo ao sofá. Carla, ele disse, se aproximando com 2 xícaras de chá. Podemos conversar? Ela aceitou a xícara, suas mãos tremendo levemente. Claro, Rafael. Ele se sentou na poltrona ao lado do sofá, aquela mesma onde havia encontrado Carla amamentando Miguel. Você não precisa ter medo de mim, disse ele suavemente. Quero que saiba disso. Eu sei. É só que... Carla suspirou, curvando os dedos ao redor da xícara quente. Eu nunca falei sobre o que aconteceu comigo para ninguém, nem para minha família. Você não precisa me contar nada que não queira, Rafael garantiu. Mas se quiser, eu vou escutar. Carla olhou para Miguel dormindo, e um sorriso triste cruzou seu rosto. Ele se chamava Gabriel, meu filho. Nasceu de 8 meses, mas seus pulmões não estavam completamente desenvolvidos. Sua voz falhou. Ele viveu apenas 6 horas. Rafael sentiu um aperto no peito. Carla, eu sinto muito. O pai, ele não quis assumir a responsabilidade. Disse que era muito jovem para ser pai, que tínhamos tempo para tentar de novo mais tarde. Carla riu amargamente. Como se um filho fosse algo que você pode simplesmente substituir. Onde ele está agora? Não sei. Desapareceu quando soube que Gabriel tinha problemas de saúde. Nunca mais o vi. Ela tomou um gole do chá, tentando se recompor. Minha família achou que eu deveria seguir em frente rapidamente. Eles não entendiam por que eu ainda chorava por um bebê que mal viveu. Rafael se levantou e se sentou no sofá, mais perto dela. Eles estavam errados. Gabriel foi seu filho, não importa por quanto tempo. Foi por isso que eu aceitei este trabalho, ela continuou. Precisava sair de Campinas, começar de novo. E quando vi o anúncio para cuidar de Miguel, foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Uma segunda chance de ser mãe? Carla balançou a cabeça. Uma segunda chance de usar meu amor materno para algo bom, para ajudar uma criança que precisava. Rafael estendeu a mão e tocou a dela gentilmente. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Carla. Miguel está florescendo com você. Ele sorri mais, chora menos, está mais calmo. Você tem um dom. É porque eu entendo a dor dele, ela disse,
olhando nos olhos de Rafael. Ele perdeu a mãe. Eu perdi meu filho. Nós dois sabemos o que é sentir esse vazio. E eu perdi minha esposa, Rafael acrescentou. Talvez seja por isso que funcionamos bem juntos. Somos 3 pessoas machucadas tentando se curar. Naquele momento, Miguel se mexeu no berço fazendo um ruído pequeno. Instintivamente, tanto Rafael quanto Carla se levantaram para verificar se ele estava bem. Seus ombros se tocaram quando se inclinaram sobre o berço, e Rafael sentiu uma eletricidade que não sentia há meses. Desculpe, murmurou ele, se afastando ligeiramente. Não precisa se desculpar, Carla disse, mas Rafael notou que suas bochechas estavam coradas. Miguel abriu os olhinhos azuis, e vendo os 2 rostos conhecidos acima dele, deu um sorriso banguela que derreteu o coração de ambos. Olá, meu príncipe, Carla sussurrou, pegando-o no colo. Dormiu bem? Rafael observou a cena, sentindo algo se mover em seu peito. Era mais do que gratidão ou admiração. Era algo que ele não ousava nomear, mas que crescia a cada dia. Carla, ele disse impulsivamente. Você gostaria de jantar comigo hoje? Quero dizer, nós 3. Podemos pedir uma pizza, algo simples. Ela o olhou surpresa. Você tem certeza? Eu sou apenas a babá, Rafael. Não, ele disse com firmeza. Você é muito mais do que isso. Você é parte da nossa família agora. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidades. Carla sentiu seu coração acelerar, enquanto Rafael se perguntava se havia falado demais. Eu adoraria, ela disse finalmente sorrindo. Miguel também adoraria, não é, pequeno? Como se entendesse a conversa, Miguel deu outro sorriso e balbuciou algo incompreensível que soou como aprovação. Rafael sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentia há meses. Pela primeira vez desde a morte de Sofia, ele estava ansioso por uma noite em casa. Não por estar sozinho com sua dor, mas por estar com as 2 pessoas que, sem perceber, estavam curando seu coração partido. Um dia. A pizza chegou às 7 da noite. Uma marguerita que Rafael havia pedido da pizzaria preferida de Sofia. Ele hesitou por um momento ao fazer o pedido, mas depois decidiu que era hora de começar a transformar memórias dolorosas em novas experiências. Carla havia improvisado um jantar especial na sala de jantar, usando a louça fina que Rafael não tocava desde a morte da esposa. Ela acendeu velas e colocou Miguel em sua cadeirinha de bebê entre os 2 lugares na mesa. Você não precisava fazer tudo isso, disse Rafael, impressionado com o cuidado dela em criar um ambiente acolhedor. Queria fazer, Carla respondeu, servindo fatias de pizza nos pratos. Faz tempo que não tenho uma refeição em família de verdade. A palavra família, novamente. Rafael notou como ela saía naturalmente dos lábios de Carla, sem constrangimento ou hesitação. Era como se ela já tivesse aceito o lugar deles na vida um do outro. Conte-me sobre você antes de tudo isso, pediu Rafael, cortando sua fatia de pizza. Como era sua vida em Campinas? Carla sorriu, brincando com Miguel, que tentava pegar as luzes das velas com suas mãozinhas. Eu trabalhava em uma creche municipal. Adorava o que fazia. Sempre sonhei em ter minha própria escola infantil um dia. E ainda sonha? Às vezes. Mas agora... Ela olhou para Miguel. Agora sinto que meu propósito mudou. Não sei explicar direito. Rafael tomou um gole de vinho, observando-a. Sofia também queria ter uma escola. Ela era professora de educação infantil quando nos conhecemos. Carla parou de comer. Desculpe, eu não sabia. Não quero parecer que estou tentando ocupar o lugar dela. Não está, Rafael disse rapidamente. Sofia morreu, Carla. Por mais doloroso que seja aceitar isso, ela se foi. E Miguel precisa de alguém vivo. Alguém que possa estar aqui para ele. Como vocês se conheceram? Perguntou Carla, mudando sutilmente o assunto. Rafael sorriu, uma expressão genuína que ela raramente via. Em um café na Vila Madalena, ela estava corrigindo provas em uma mesa, completamente concentrada. Eu estava ali para um encontro de negócios que foi cancelado em cima da hora. Comecei a observá-la trabalhar e fiquei fascinado pela dedicação dela. E como chegaram até ela? Pedi outro café só para ter uma desculpa de passar pela mesa dela novamente. Acabei derrubando um pouco na blusa dela. Rafael riu, balançando a cabeça. Foi a coisa mais desastrosa e romântica que já fiz.
Carla sorriu, imaginando a cena. Ela ficou brava. Na verdade, ela riu. Disse que era a primeira vez que alguém tentava impressioná-la derramando café nela. Rafael olhou para Miguel, que babava contentemente em sua cadeirinha. Ela tinha essa capacidade de encontrar alegria em qualquer situação. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. E sabe o que mais? Ela teria gostado de você. Rafael olhou nos olhos de Carla. Sofia sempre dizia que as melhores pessoas são aquelas que transformam dor em amor. É exatamente o que você faz com Miguel todos os dias. Carla sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Rafael, é verdade, ele insistiu. Você poderia ter se tornado amarga depois de perder Gabriel. Poderia ter desistido de crianças completamente, mas escolheu usar sua experiência para curar outra criança que estava machucada. Miguel escolheu aquele momento para dar um gritinho de alegria, como se estivesse participando da conversa. Ambos riram, a tensão emocional se dissolvendo na alegria inocente do bebê. Ele está ficando com fome, observou Carla, notando os sinais familiares. Você pode... Você sabe, Rafael disse, hesitando. Se ele precisar. Carla o olhou surpresa. Você tem certeza? Tenho. Carla, o que você fez na quinta-feira não foi apenas necessário. Foi um ato de amor puro. Não vou pedir para você parar de fazer algo que é tão natural e bom para Miguel. Ela se levantou e pegou Miguel no colo. Obrigada por entender. Quando Carla se acomodou na poltrona para amamentar Miguel, Rafael não desviou o olhar como fizera da primeira vez. Em vez disso, ele observou a cena com admiração e gratidão, sentindo seu coração se aquecer de uma forma que não experimentava há meses. Carla, ele disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz aqui? Com a gente? Ela olhou para ele, então para Miguel em seus braços e depois de volta para Rafael. Mais feliz do que fui em muito tempo, admitiu. Vocês dois, vocês me deram um propósito novamente, uma razão para acordar de manhã sorrindo. Rafael sentiu algo se mover definitivamente em seu coração. Não era apenas gratidão ou admiração. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Fico feliz, disse ele, sua voz mais rouca do que pretendia, porque não consigo mais imaginar nossa vida sem você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer completamente. Mas enquanto a noite caía sobre São Paulo e Miguel adormecia nos braços de Carla, Rafael soube que algo fundamental havia mudado em sua vida. Eles não eram mais apenas um patrão e uma empregada. Eles estavam se tornando uma família. E pela primeira vez, desde a morte de Sofia, Rafael se permitiu imaginar um futuro onde ele poderia ser feliz novamente. 2 semanas depois do jantar, Rafael notou que suas manhãs haviam mudado completamente. Em vez de sair correndo para o escritório após um café rápido, ele começou a acordar mais cedo para passar tempo com Miguel e Carla antes de ir trabalhar. Era um sábado de abril, quando essa nova rotina revelou sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Carla estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Rafael desceu, ainda de pijama, com Miguel no colo. A cena era tão doméstica e natural que por um momento ele esqueceu completamente que Carla era sua funcionária. Bom dia, ela disse sorrindo enquanto virava uma panqueca na frigideira. Miguel acordou pedindo o papai hoje. Ficou olhando para a escada até você aparecer. Será que ele realmente entende? Rafael se aproximou, inalando o aroma de canela que Carla havia adicionado às panquecas. Essa receita cheira como a infância. Era a receita favorita do Gabriel, Carla disse suavemente. Eu costumava sonhar em fazer para ele quando crescesse. Agora faço para Miguel. Rafael observou o perfil dela enquanto cozinhava. A concentração suave, a forma carinhosa como ela manuseava cada ingrediente, como se estivesse colocando amor em cada movimento. Algo se mexeu em seu peito, uma sensação que ele não sentia desde os primeiros dias com Sofia. Carla, ele disse impulsivamente, você já pensou que talvez Gabriel tenha enviado você para nós? Ela parou de mexer a panqueca e se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você realmente acredita nisso? Eu não costumava acreditar em destino, Rafael admitiu, ajustando Miguel em seus braços.
Mas você chegou na nossa vida exatamente quando mais precisávamos. Não pode ser coincidência. Miguel escolheu aquele momento para estender os bracinhos em direção a Carla, balbuciando mamamá pela primeira vez. Ambos congelaram, olhando para o bebê. Ele disse... Carla sussurrou, suas mãos tremendo. Mamãe, Rafael completou, sua voz embargada. Ele te chamou de mamãe. Carla pegou Miguel no colo e ele imediatamente se aconchegou contra ela, repetindo mamá com um sorriso banguela. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente caíram. Carla, não chore, Rafael disse se aproximando, e sem pensar limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi elétrico. Carla parou de chorar e olhou nos olhos de Rafael, que estava a apenas alguns centímetros de distância. Por um momento, o mundo parou. Miguel continuava balbuciando contentemente entre eles, inconsciente da tensão que se criou. Rafael, Carla sussurrou, mas não terminou a frase. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos lábios dela. Carla, O telefone tocou, cortando o momento como uma lâmina. Rafael se afastou rapidamente, passando a mão pelos cabelos, enquanto Carla se virava para desligar o fogão com as mãos tremendo. Alô? Rafael atendeu, sua voz mais áspera do que o normal. Era Helena, sua cunhada e irmã de Sofia. Rafael, bom dia. Estou ligando para avisar que vou passar aí hoje à tarde para ver Miguel. Faz semanas que não o vejo. Rafael fechou os olhos, sentindo a tensão voltar aos seus ombros. Helena nunca havia aprovado suas decisões desde a morte de Sofia, especialmente a decisão de contratar uma babá jovem. Claro, Helena. Que horas você vem? Por volta das 3. E Rafael ainda está com aquela babá? Carla faz parte da nossa família agora. Ele respondeu olhando para ela, que fingiu não estar ouvindo. Ela cuida muito bem do Miguel. Vemos isso hoje à tarde. Quando Rafael desligou, a atmosfera na cozinha havia mudado completamente. A intimidade do momento anterior foi substituída por uma tensão palpável. Ela não gosta de mim, Carla disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Helena não gosta de mudanças, Rafael respondeu diplomaticamente. Ela ainda está processando a morte da irmã. E você? Você ainda está processando? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele olhou para Carla, depois para Miguel em seus braços, e depois novamente para ela. Eu sempre vou amar Sofia, ele disse honestamente. Mas pela primeira vez em meses, eu sinto que posso amar outras pessoas também. Que posso ter esperança novamente. Carla sentiu seu coração acelerar. Rafael, eu sei que é complicado, ele continuou. Eu sei que há diferenças entre nós que as pessoas vão julgar, e você merece mais do que um homem viúvo com uma criança pequena, mas eu não posso mais fingir que não sinto o que sinto. E o que você sente? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Miguel, como se sentisse a importância do momento, parou de balbuciar e olhou seriamente de um para o outro. Eu sinto que você trouxe vida de volta para esta casa, Rafael disse, se aproximando novamente. Eu sinto que quando olho para você com Miguel, vejo uma família, a família que ele merece ter. E Helena, e sua família, e a sociedade. Que se danem todos eles, Rafael disse com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Miguel precisa de uma mãe. Eu preciso de alguém que me entenda, e você? Você precisa de uma família que te ame pelo que você é. Carla olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade e a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Rafael, Desta vez, foi Miguel quem os interrompeu, começando a chorar porque queria sua mamadeira matinal. Ambos riram, a tensão se dissolvendo momentaneamente. Vamos cuidar do nosso filho primeiro, Rafael disse, e a palavra nosso não passou despercebida por nenhum dos dois. Depois lidamos com Helena e com o resto do mundo. Carla assentiu, sabendo que a tarde seria um teste importante para o futuro que começavam a imaginar juntos. Helena Montenegro chegou às 3 horas em ponto, como sempre fazia. Aos 42 anos, ela era uma versão mais dura de Sofia. Mesmos olhos azuis, mesmo cabelo loiro, mas com uma dureza que Sofia nunca teve. Viúva há 5 anos, Helena havia se dedicado completamente a preservar a memória da irmã e a supervisionar a criação de Miguel. Carla estava na sala brincando com Miguel quando a campainha tocou. Ela sentiu o estômago se apertar,
sabendo que os próximos minutos seriam cruciais para seu futuro na família Montenegro. Helena, Rafael cumprimentou a cunhada com um beijo no rosto. Entre, por favor. Helena entrou no apartamento com o olhar crítico de sempre, observando cada detalhe. Quando viu Carla na sala, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Miguel, como você cresceu, ela exclamou, ignorando completamente Carla e se dirigindo diretamente ao bebê. Vem com a tia Helena, meu amor. Miguel, que estava confortavelmente brincando no colo de Carla, recuou quando Helena estendeu os braços, se agarrando mais firmemente na blusa de sua cuidadora. Ele está um pouco tímido hoje, Rafael explicou, mas Helena não pareceu satisfeita. Desde quando ele fica tímido comigo? Ela perguntou, lançando um olhar acusatório para Carla. Ele sempre vinha direto para mim. As crianças passam por fases, Carla disse diplomaticamente. É normal eles criarem vínculos mais fortes com as pessoas que veem todos os dias. Ah, então você é especialista em desenvolvimento infantil agora? Helena perguntou, sua voz carregada de sarcasmo. Na verdade, sou formada em pedagogia com especialização em educação infantil, Carla respondeu calmamente. E tenho experiência prática com bebês. Rafael sentiu a tensão no ar e decidiu intervir. Helena, que tal tomarmos um café? Carla fez um bolo delicioso hoje de manhã. Que conveniente, Helena murmurou, mas seguiu para a sala de jantar. Durante o café, Helena fez uma série de perguntas aparentemente inocentes, mas claramente projetadas para desestabilizar Carla. Perguntou sobre sua família, sua educação, suas experiências anteriores, sempre com um tom que sugeria que as respostas não eram satisfatórias. E onde você morava antes, Carla? Perguntou Helena, cortando um pedaço do bolo com precisão cirúrgica. Em Campinas, trabalhava em uma creche municipal. Ah, setor público. E o que a trouxe para São Paulo? Carla hesitou, olhando para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Eu perdi meu filho há alguns meses, precisava de um novo começo. Helena parou de mastigar. Você teve um filho? Sim. Ele não sobreviveu. Entendo. Helena colocou o garfo de lado, seu tom se tornando ainda mais frio. E você achou apropriado aceitar um trabalho cuidando do filho de outra pessoa logo depois dessa perda? Helena! Rafael interveio, mas Carla levantou a mão. Está tudo bem, Rafael. Ela olhou diretamente nos olhos de Helena. Senhora Montenegro, posso perguntar se a senhora já perdeu um filho? Não, mas... Então a senhora não pode entender o que é carregar amor materno sem ter uma criança para amar. Carla disse, sua voz firme mas respeitosa. Aceitar este trabalho não foi uma fuga da minha dor. Foi uma forma de transformá-la em algo positivo. Que conveniente para você, Helena replicou. Uma casa luxuosa, um salário generoso e um homem vulnerável para manipular. Helena, chega! Rafael se levantou bruscamente. Você ultrapassou todos os limites. Ultrapassei os limites? Helena também se levantou. Rafael, você não vê o que está acontecendo? Essa mulher chegou aqui com uma história triste, conquistou seu filho e agora está de olho em você. Carla sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela se levantou lentamente, sua dignidade intacta apesar da humilhação. Senhora Montenegro, ela disse com voz controlada, eu entendo sua preocupação com Miguel. Qualquer pessoa que amava Sofia naturalmente teria receios sobre quem cuida de seu filho. Mas suas acusações são injustas e cruéis. São. Helena cruzou os braços. Então me diga, Carla, você não tem nenhum sentimento por Rafael? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhou para Rafael, depois para Helena, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Tenho, ela admitiu. Tenho sentimentos por Rafael, mas não pelos motivos que a senhora imagina. Rafael sentiu seu coração parar. Eu me apaixonei pela forma como ele ama Miguel, mesmo na dor. Carla continuou. Me apaixonei pela sua gentileza quando descobriu que eu havia amamentado seu filho. Me apaixonei pela forma como ele honra a memória de Sofia sem se tornar prisioneiro dela. Helena pareceu momentaneamente sem palavras. E sim, me apaixonei pelo homem que ele é, Carla disse, olhando diretamente para Rafael. Mas eu jamais manipularia ou aproveitaria sua vulnerabilidade. Se eu representasse uma ameaça para Miguel ou para a memória de Sofia, eu sairia desta casa hoje mesmo. Rafael se aproximou de Carla, pegando sua mão.
Você não vai a lugar nenhum. Rafael, Helena protestou. Não, Helena. Você veio aqui com preconceitos e ataques pessoais. Carla tem sido mais família para Miguel em 2 meses do que qualquer pessoa foi desde que Sofia morreu. Como você pode dizer isso? Sofia era minha irmã. E ela adoraria Carla, Rafael disse firmemente. Sofia sempre disse que o amor multiplica, não divide. Ela jamais iria querer que Miguel crescesse sem uma figura materna por causa da nossa dor. Miguel, que havia permanecido quieto no colo de Carla durante toda a discussão, escolheu aquele momento para estender os bracinhos para Rafael e dizer claramente, "Papa, mama", olhando de um para o outro. Helena olhou para o sobrinho, depois para Rafael e Carla juntos, e pela primeira vez desde que chegou, sua expressão endurecida amoleceu ligeiramente. Ele a chama de mamãe, ela sussurrou. Porque é isso que ela é para ele, Rafael disse. E Helena, querendo você aceitar ou não, Carla faz parte desta família agora. Se você quiser continuar vendo Miguel, vai ter que respeitá-la. Helena pegou sua bolsa, claramente derrotada. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Depois que ela saiu, Rafael e Carla ficaram em silêncio na sala, Miguel brincando contentemente entre eles. Sinto muito, Rafael disse finalmente. Ela não tinha o direito. Ela tinha o direito de proteger Miguel. Carla o interrompeu. Eu apenas espero ter provado que não precisa me proteger de mim. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Você disse que se apaixonou por mim. Disse. Ela confirmou sem desviar o olhar. Eu também me apaixonei por você, Carla. Completamente. E desta vez, nada os interrompeu quando ele se inclinou e a beijou suavemente, selando não apenas o amor que sentiam um pelo outro, mas o compromisso de construir uma nova família baseada no amor, na cura e na esperança. Uma semana após o confronto com Helena, Rafael decidiu que era hora de apresentar Carla oficialmente aos pais. Ele sabia que seria uma batalha difícil, mas depois do que aconteceu com a cunhada, preferiu tomar a iniciativa antes que os rumores chegassem aos ouvidos de Edmundo e Beatriz Montenegro. Era uma quinta-feira à noite, quando ele ligou para a mansão familiar no Jardim América. Beatriz atendeu com sua voz elegante e controlada de sempre. Rafael, querido, que surpresa! Como está nosso netinho? Miguel está ótimo, mãe. Na verdade, eu gostaria de conversar com vocês. Posso ir aí no domingo para o almoço? E eu gostaria de levar alguém. Houve uma pausa do outro lado da linha. Alguém? A babá do Miguel. Carla. Ela se tornou importante para nós. Importante como, Rafael? A voz de Beatriz se tornou cautelosa. Mãe, é melhor conversarmos pessoalmente. Vocês podem nos receber domingo? Claro, querido. Às 2 horas, como sempre. Quando Rafael desligou, Carla estava na porta do escritório segurando Miguel, que havia acordado do cochilo da tarde. Eles vão me odiar, ela disse sem rodeios. Eles vão te amar, Rafael respondeu se aproximando e beijando sua testa. Assim como eu amo. Nos dias seguintes, Carla ficou visivelmente nervosa. Rafael a encontrou várias vezes perdida em pensamentos. E na noite de sábado ela mal conseguiu dormir. Carla, o que você está vestindo amanhã? Rafael perguntou no café da manhã de domingo, notando sua ansiedade. Não sei. Tudo que tenho parece simples demais ou inadequado. Rafael se levantou e pegou sua mão. Venha comigo. Ele a levou até o closet de Sofia, que permanecia intocado desde sua morte. Carla hesitou na porta. Rafael, eu não posso... Sofia tinha praticamente o mesmo tamanho que você, ele disse gentilmente. E ela adoraria saber que suas roupas estão sendo usadas para algo importante. Com cuidado, Rafael escolheu um vestido azul marinho elegante, mas não ostensivo. Sofia usou na primeira vez que conheceu meus pais. Disse que azul marinho transmite confiança e seriedade. Carla pegou o vestido com mãos tremendo. Tem certeza? Absoluta. Sofia estaria torcendo por nós hoje. A mansão Montenegro no Jardim América era exatamente como Carla havia imaginado. Imponente, elegante e intimidadora. O portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente quando Rafael se identificou no interfone, e eles subiram pela alameda ladeada de palmeiras imperiais. Lembre-se, Rafael disse estacionando o carro. Você faz parte desta família agora. Não deixe ninguém te fazer sentir o contrário.
Miguel estava particularmente bem-humorado, sorrindo no bebê conforto como se entendesse a importância do dia. Edmundo Montenegro os recebeu na porta. Aos 68 anos, ele ainda era um homem imponente, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos azuis penetrantes idênticos aos de Rafael. Rafael! Ele cumprimentou o filho com um abraço formal. Depois se virou para Carla. E você deve ser Carla. Ouvi falar muito sobre você. É um prazer conhecê-lo, Sr. Montenegro, Carla disse, estendendo a mão com firmeza. Edmundo, ele corrigiu, surpreendendo a todos. Se você é importante para meu filho e meu neto, pode me chamar de Edmundo. Beatriz apareceu no hall elegante como sempre, em um conjunto de linho bege. Seus olhos, também azuis como os da família, avaliaram Carla da cabeça aos pés em uma fração de segundo. Carla, ela disse, seu sorriso diplomaticamente cordial. Como vai nosso Miguel? Ele está ótimo, senhora Montenegro, crescendo e aprendendo coisas novas todos os dias. Beatriz, ela corrigiu, embora seu tom fosse menos caloroso que o do marido. O almoço foi servido na sala de jantar formal, uma mesa de mogno que facilmente acomodava 12 pessoas. Carla se sentiu pequena na cadeira de espaldar alto, mas tentou manter a postura ereta e confiante. Miguel estava em uma cadeirinha alta entre Rafael e Carla, servindo como um quebra-gelo natural com seus balbucios e sorrisos. Então, Carla, Edmundo começou cortando o salmão grelhado. Rafael nos disse que você é de Campinas. Sua família ainda mora lá? Sim, senhor, Edmundo. Meus pais têm uma pequena mercearia no centro da cidade. Que interessante, Beatriz comentou, e Carla não soube se havia sinceridade ou condescendência no tom. Carla é formada em pedagogia, Rafael acrescentou. Sempre trabalhou com crianças. E você nunca foi casada? Beatriz perguntou diretamente. Mãe, Rafael alertou. Está tudo bem, Carla disse. Não, nunca fui casada. Tive um relacionamento sério, mas não deu certo. Carla perdeu um filho há alguns meses, Rafael explicou gentilmente. Foi uma das razões pelas quais ela aceitou cuidar do Miguel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Edmundo e Beatriz trocaram um olhar, e Carla viu compaixão genuína nos olhos do patriarca da família. Sinto muito pela sua perda, Edmundo disse sinceramente. Não posso imaginar uma dor maior. Obrigada, Carla respondeu, sua voz controlada apesar da emoção. E agora? Beatriz perguntou. Quais são seus planos para o futuro? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Rafael pegou a mão de Carla sobre a mesa. Na verdade, ele disse, é sobre isso que queríamos conversar com vocês. Beatriz largou o garfo. Rafael, eu me apaixonei pela Carla, ele disse claramente. E ela por mim. Queremos construir uma vida juntos. Rafael, querido, Beatriz disse, sua voz controlada, mas tensa. Você ainda está de luto. Não acha que é cedo demais para... Para quê, mãe? Para ser feliz novamente? Para dar uma mãe ao meu filho? Sofia mal morreu há 6 meses, Beatriz protestou. E em 6 meses, Carla trouxe mais paz e alegria para nossa casa do que eu achei que seria possível, Rafael replicou. Edmundo havia permanecido em silêncio, observando a interação. Finalmente ele se pronunciou. Carla, ele disse, se dirigindo diretamente a ela, o que você sente pelo meu filho? Carla respirou fundo. Eu amo Rafael, disse ela simplesmente. Amo sua dedicação ao Miguel, sua gentileza, sua força, e amo Miguel como se fosse meu próprio filho. E Sofia? Beatriz perguntou, sua voz mais dura. Como você se sente em relação à memória dela? Respeito profundamente a memória de Sofia, Carla respondeu. Nunca tentaria substituí-la ou apagar sua importância na vida de Rafael e Miguel, mas também acredito que ela iria querer que eles fossem felizes. Miguel escolheu aquele momento para estender os bracinhos para Carla, dizendo claramente, Mama. Beatriz pareceu receber um choque. Ele a chama de mamãe? É a única mãe que ele conhece, Rafael disse firmemente. Edmundo se recostou na cadeira, seus olhos indo de Miguel para Carla e depois para Rafael. Vocês pretendem se casar? A pergunta pegou ambos de surpresa. Rafael olhou para Carla, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, Rafael disse. Sim, pretendemos. Beatriz se levantou abruptamente da mesa. Com licença, ela disse, e saiu da sala. Edmundo suspirou.
Ela vai precisar de tempo. Beatriz adorava Sofia como a filha que nunca teve. E você, pai, o que pensa? Edmundo olhou para Miguel, que babava contentemente no colo de Carla, depois para o casal. Penso, ele disse lentamente, que uma criança precisa de amor. E vocês dois claramente se amam e amam esse menino. O resto a gente resolve. Foi a primeira vitória de muitas que ainda teriam que conquistar. A notícia do relacionamento de Rafael se espalhou pela alta sociedade paulistana como fogo em palha seca. Em 2 semanas, os sussurros nos clubes exclusivos, nos salões de beleza da Vila Madalena e nas festas dos jardins se tornaram conversas abertas carregadas de julgamento e fofoca. Mal a Sofia esfriou no túmulo e ele já tem outra, comentavam as amigas de Beatriz Montenegro no Country Club. E o pior é que é a babá. Imaginem que escândalo, sussurrava-se nos corredores da empresa Montenegro Incorporações. Rafael tentava proteger Carla dessas conversas, mas ela percebia os olhares quando saíam juntos, as conversas que paravam quando ela entrava em uma loja, a forma como as pessoas a avaliavam da cabeça aos pés. Foi numa tarde de terça-feira que a situação chegou ao limite. Carla estava no Iguatemi com Miguel fazendo compras para o bebê quando encontrou Patrícia Mendes, uma das amigas mais próximas de Sofia. Carla, Patrícia a chamou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que coincidência. Oi, Patrícia. Carla respondeu educadamente, ajustando Miguel no carrinho. Como você está? E o Rafael? O tom de Patrícia era doce demais, artificial. Estamos bem, obrigada. Que bom. Sabe, eu estava conversando com as meninas outro dia sobre vocês. Patrícia se aproximou, baixando a voz como se fosse contar um segredo. Todo mundo está comentando sobre como... rápido. Tudo aconteceu. Carla sentiu seu estômago se apertar, mas manteve o rosto sereno. As pessoas sempre comentam, não é? É verdade, mas você entende a preocupação delas, né? Sofia era tão querida por todos nós. Patrícia tocou o braço de Carla com falsa solidariedade. E você, sendo a babá... Bem, as pessoas ficam imaginando se você não planejou tudo desde o início. Planejou o quê? Ora, Carla, não seja ingênua. Uma moça jovem, bonita, trabalhando na casa de um homem rico e vulnerável. Patrícia deu de ombros. É uma situação muito... conveniente. Carla sentiu o sangue ferver, mas pensou em Rafael e se controlou. Patrícia, minha relação com Rafael é baseada em amor e respeito mútuo. Lamento se isso incomoda algumas pessoas. Oh, querida, não me incomoda. Patrícia riu. Mas você tem que entender que as pessoas vão falar, especialmente quando alguém de fora tenta se inserir em famílias tradicionais como a Montenegro. Alguém de fora? Bem, você sabe, sua origem, sua família, não são exatamente do mesmo nível social, são? Foi a gota d'água. Carla parou de empurrar o carrinho e encarou Patrícia diretamente. Você tem razão, ela disse, sua voz firme. Minha família não tem dinheiro, meu pai não é empresário, minha mãe não frequenta country clubs. Mas eles me ensinaram dignidade, honestidade e a diferença entre ser rica de dinheiro e rica de caráter. Patrícia pareceu surpresa com a resposta direta. E sabe o que mais, Patrícia? Miguel me chama de mamãe. Não porque eu planejei ou manipulei, mas porque eu amo esse menino com todo o meu coração. E Rafael me ama não apesar da minha origem, mas por causa da pessoa que eu sou. Miguel, como se sentisse a tensão, começou a choramingar. Carla imediatamente se abaixou para consolá-lo. Está tudo bem, meu amor, ela sussurrou, e Miguel se acalmou instantaneamente. Com licença, Carla disse para Patrícia, e se afastou com dignidade, mas o encontro a abalou profundamente. Quando chegou em casa, Rafael estava em uma videoconferência no escritório. Carla colocou Miguel para dormir e se sentou na varanda, olhando para a cidade que se estendia abaixo dela. Será que Patrícia estava certa? Será que ela realmente não pertencia àquele mundo? As diferenças entre ela e Rafael sempre existiram, mas ela nunca havia pensado nelas como obstáculos intransponíveis. Rafael a encontrou ali 1 hora depois, ainda perdida em pensamentos. Carla, aconteceu alguma coisa? Ela contou sobre o encontro com Patrícia, vendo a raiva crescer nos olhos de Rafael a cada palavra. Essa mulher não tem o direito de falar com você assim, ele disse, se sentando ao lado dela.
Mas ela não está completamente errada, está? Carla perguntou. Rafael, somos de mundos diferentes. Sua família tem dinheiro há gerações. Vocês frequentam lugares que eu nem sabia que existiam. E eu sou filha de comerciantes de uma cidade do interior. E daí? E daí que talvez as pessoas tenham razão em questionar. Talvez eu realmente não pertença a este mundo. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Carla, olhe para mim. Você acha que eu me importo com dinheiro, com status social, com o que essas pessoas pensam? Não, mas não há mais que valha. Eu me apaixonei por você, pela mulher que ama meu filho, que me faz rir novamente, que trouxe luz para a nossa casa. Isso não tem preço. Mas Miguel vai crescer neste mundo, Rafael. Ele vai estudar em escolas caras, ter amigos ricos. E eu não sei como navegar neste universo. Então vamos aprender juntos, Rafael disse. Carla, riqueza não é sobre ter dinheiro. É sobre ter as pessoas certas ao seu lado. E você é a pessoa certa para mim e para Miguel. Naquela noite, deitados na cama que agora compartilhavam, Carla ainda estava inquieta. Rafael, ela sussurrou no escuro. Você realmente acha que Sofia aprovaria? Rafael ficou em silêncio por um momento, e Carla temeu ter feito a pergunta errada. Sabe o que Sofia me disse no hospital, pouco antes de morrer? Ele disse finalmente. Ela disse, Rafael, promete que vai dar a Miguel a família mais amorosa do mundo, mesmo que eu não possa estar nela. Carla sentiu lágrimas nos olhos. Sofia era sábia o suficiente para saber que amor não é um recurso limitado, que amar você não significa amar menos ela. Rafael se virou para Carla na escuridão. Ela aprovaria sim, porque você ama Miguel como ela o amaria, e porque você me ama de uma forma que me faz ser um homem melhor. Eu te amo tanto, Carla murmurou. E eu te amo, e não vou deixar ninguém, nem a sociedade, nem minha família, nem os amigos de Sofia nos separar. Mas Rafael sabia, assim como Carla, que as próximas semanas trariam desafios ainda maiores. A pressão social estava apenas começando, e eles teriam que provar para o mundo, e para si mesmos, que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. 3 semanas depois do encontro com Patrícia, a pressão sobre Carla havia se intensificado de forma avassaladora. Não eram apenas os comentários maldosos ou os olhares julgadores. Agora havia consequências práticas que afetavam diretamente Rafael e a empresa da família. Edmundo chegou ao apartamento numa quinta-feira à noite, algo que nunca acontecia sem aviso prévio. Seu rosto estava tenso quando Rafael o recebeu na porta. Pai, aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, filho. Os 3. Carla estava dando banho em Miguel quando Rafael a chamou. Ela desceu com o bebê nos braços, ainda úmido e cheirando a sabonete infantil, vestindo um pijaminha azul com estampa de elefantinhos. Edmundo, ela cumprimentou educadamente. Que surpresa. Carla. Ele assentiu, mas sua expressão permaneceu séria. Sentem-se, por favor. Rafael sentiu um frio no estômago. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que aquela não era uma visita social. Rafael, Edmundo começou, 3 dos nossos maiores clientes cancelaram contratos esta semana. O quê? Rafael se endireitou na poltrona. Por quê? Oficialmente, mudanças de estratégia, corte de custos, realocação de recursos. Edmundo suspirou pesadamente. Extraoficialmente, eles não querem mais fazer negócios com um homem que desonra a memória da esposa, se envolvendo com a empregada. Carla sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Miguel, percebendo a tensão, começou a choramingar, e ela automaticamente começou a balançá-lo. Isso é ridículo, Rafael disse, sua voz carregada de raiva. Minha vida pessoal não tem nada a ver com negócios. Deveria ter, mas não tem. Edmundo concordou. Mas a realidade é esta, filho. E não são só os clientes. Alguns dos nossos parceiros mais antigos estão questionando a estabilidade da empresa. Estabilidade? Eles acham que você está tomando decisões impulsivas, que não está pensando claramente. Edmundo olhou para Carla com uma expressão que misturava pena e desculpas. E a situação está afetando toda a família. Sua mãe está sendo excluída dos grupos sociais dela. Helena está sendo questionada na escola onde trabalha. Rafael passou a mão pelos cabelos, sua frustração evidente. Então, o que você está sugerindo, pai? Estou sugerindo que vocês considerem
Adiar os planos de casamento. Deixar a poeira baixar. Talvez se Carla morasse em outro lugar por um tempo? Não, Rafael disse imediatamente. Não vamos nos esconder nem nos separar por causa do preconceito dessas pessoas. Rafael, Carla disse suavemente, sua voz controlada, apesar das lágrimas nos olhos. Talvez seu pai tenha razão. Carla, não. Escute-me. Ela continuou se levantando e caminhando até a janela, ainda segurando Miguel. Eu nunca quis que meu amor por vocês prejudicasse sua família, seus negócios, sua vida. Você não está prejudicando nada. Estou sim. Ela se virou para encará-lo. E a situação vai piorar antes de melhorar. Miguel vai crescer ouvindo sussurros sobre como sua mãe caçou seu pai. Você vai perder clientes, amigos, talvez até a empresa. Que se dane a empresa. Rafael Montenegro, Carla disse com firmeza. Não diga isso. Esta empresa é o legado da sua família. É o futuro do Miguel. Você não pode jogar tudo fora por minha causa. Edmundo observava a cena com uma expressão de respeito crescente por Carla. Era claro que ela amava Rafael o suficiente para considerar se sacrificar pelo bem dele. Carla, ele disse gentilmente, eu não estou sugerindo que vocês terminem. Apenas que, talvez um tempo de reflexão seja necessário. Tempo de reflexão? Rafael se levantou bruscamente. Pai, eu já refleti, eu amo esta mulher. Ela ama Miguel como se fosse seu próprio filho. Nós somos uma família. Miguel, como se entendesse a tensão, estendeu os bracinhos para Rafael, balbuciando. Papa, papa! Rafael pegou o filho no colo, e Miguel imediatamente se acalmou, colocando a cabeça no ombro do pai. Olhem para ele, Rafael disse, sua voz embargada. Ele é feliz. Pela primeira vez desde que Sofia morreu, ele tem uma família completa, estável. E vocês querem que eu destrua isso por causa do que algumas pessoas ignorantes pensam? Não queremos que você destrua nada, Edmundo disse. Mas, Rafael, você tem responsabilidades. Com a empresa, com os funcionários, com a família. E a minha responsabilidade com meu filho, com minha própria felicidade. Carla se aproximou e tocou o braço de Rafael suavemente. Rafael, talvez eu possa voltar para Campinas por um tempo. Apenas até as coisas se acalmarem. Não, Rafael se virou para ela, o pânico evidente em seus olhos. Carla, você não pode estar falando sério. Estou, ela disse, as lágrimas finalmente caindo, porque eu te amo demais para ver você perder tudo por minha causa. Miguel, sentindo a tristeza de Carla, começou a chorar, estendendo os bracinhos para ela e repetindo, mama, mama, desesperadamente. Vocês estão vendo isso? Rafael perguntou, sua voz carregada de emoção. Ele precisa dela, nós dois precisamos dela. Edmundo ficou em silêncio por um longo momento, observando a família que se formara diante dele. Finalmente, ele se levantou. Vou dar a vocês dois alguns dias para decidirem, disse ele. Mas, Rafael, você precisa estar ciente das consequências, qualquer que seja a sua escolha. Depois que Edmundo saiu, Rafael e Carla ficaram em silêncio na sala. Miguel havia finalmente se acalmado e dormido nos braços de Carla. Você realmente está considerando ir embora? Rafael perguntou, sua voz baixa. Estou considerando o que é melhor para você e para Miguel, ela respondeu. Se minha presença está causando tanto problema, sua presença é a única coisa que mantém esta família unida. Rafael a interrompeu. Carla, sem você, Miguel e eu, voltamos a ser dois estranhos perdidos em uma casa vazia. Mas com que custo, Rafael, com que custo? Era uma pergunta que nenhum dos dois sabia como responder. A decisão de Rafael veio na manhã seguinte, mas de uma forma que ninguém esperava. Ele acordou antes do amanhecer, olhando para Carla dormindo ao seu lado e Miguel no berço próximo à cama. Naquele momento de quietude, antes que o mundo com todos os seus julgamentos e pressões acordasse, ele soube exatamente o que tinha que fazer. Às 8 da manhã, Rafael estava no escritório da Montenegro Incorporações, convocando uma reunião de emergência com todos os sócios e funcionários importantes. Bom dia a todos, ele começou, olhando para os rostos surpresos ao redor da mesa de reuniões. Vocês devem estar se perguntando por que chamei esta reunião tão cedo. Edmundo estava sentado na cabeceira da mesa, sua expressão cautelosa. Como vocês sabem, recentemente tem havido comentários sobre minha vida pessoal. Rafael continuou. Alguns de nossos clientes expressaram-no desconforto,
com minhas escolhas. Murmúrios baixos circularam pela sala. Então eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Rafael se endireitou, sua voz se tornando mais firme. Eu me apaixonei por uma mulher extraordinária chamada Carla Santos. Ela cuidou do meu filho quando eu mal conseguia cuidar de mim mesmo. Ela trouxe amor, estabilidade e alegria para nossa família. Rafael... Edmundo começou, mas seu filho levantou a mão. Deixe-me terminar, pai. Rafael olhou diretamente para cada pessoa na sala. Carla não é apenas a babá do Miguel. Ela é a mulher que eu escolho para ser minha esposa, a mãe que Miguel escolheu ter, e a pessoa que me ensinou que é possível amar novamente após uma perda devastadora. O silêncio na sala era absoluto. Agora, se isso incomoda alguns de nossos clientes, se isso vai contra os valores de algumas pessoas com quem fazemos negócios, então eu tenho uma proposta para vocês. Rafael pausou, olhando ao redor da mesa. Aceitem quem eu sou e quem eu escolho amar, ou encontrem outro arquiteto. Rafael, você não pode estar falando sério, disse um dos sócios mais velhos. Estou completamente sério, Rafael respondeu. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade profissional. Se nossos clientes não conseguem separar essas duas coisas, então eles não são os clientes que queremos. E se perdermos a empresa? Perguntou outro sócio. Então construiremos outra, Rafael disse simplesmente. Mas não vou viver minha vida com base no preconceito e na ignorância de outras pessoas. Edmundo se levantou lentamente. Por um momento, Rafael pensou que o pai iria se opor publicamente à sua decisão. Em vez disso, Edmundo começou a aplaudir. Meu filho, ele disse, um sorriso orgulhoso no rosto, acabou de me lembrar porque tenho tanto orgulho de ser seu pai. Um a um, os outros na sala começaram a aplaudir também. E Aston Jazz, quando Rafael chegou em casa ao meio-dia, encontrou Carla na sala fazendo as malas. O que você está fazendo? Ele perguntou, o pânico tomando conta dele. Tomei minha decisão, ela disse sem olhar para ele. Vou voltar para Campinas esta tarde. Carla, não. Rafael, eu pensei a noite toda. Não posso ser a causa da sua ruína. Rafael se aproximou e fechou a mala dela. E eu também tomei uma decisão. Ele contou sobre a reunião na empresa, sobre sua declaração pública, sobre a reação de seu pai. Você fez o quê? Carla o olhou com incredulidade. Eu escolhi você, ele disse simplesmente. Escolhi nós. Escolhi o amor. Mas e se você perder tudo? Então, vamos reconstruir juntos. Rafael pegou as mãos dela. Carla, você me devolveu a vida. Me ensinou que é possível ser feliz novamente. Não vou desistir disso por causa do que outras pessoas pensam. Miguel, que estava brincando no tapete, engatinhou até eles e se apoiou na perna de Carla, olhando para cima com seus olhos azuis brilhantes. Mama, ele disse claramente, e depois olhou para Rafael. Papa, vocês estão vendo? Rafael sorriu através das lágrimas. Ele sabe que somos uma família. Carla se ajoelhou e pegou Miguel no colo. Meu pequeno príncipe, mamãe quase foi embora. Mas não vai, Rafael disse, se ajoelhando ao lado deles. Porque eu tenho uma pergunta para fazer. Para a surpresa de Carla, Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Rafael, Carla Santos, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas elegante. Você quer se casar comigo? Quer ser oficialmente a mãe do Miguel? Quer construir uma família baseada no amor, não nas expectativas de outras pessoas? As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Carla. Mas e se... Não há e se. Rafael a interrompeu. Há apenas sim ou não. Você me ama. Mais que tudo. Você ama Miguel? Como se ele fosse meu próprio filho. Então me dê sua resposta. Carla olhou para Miguel, que babava contentemente em seus braços, depois para Rafael, o homem que havia transformado sua dor em amor. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Rafael colocou o anel em seu dedo e a beijou, enquanto Miguel aplaudia com suas mãozinhas pequenas, como se entendesse que algo maravilhoso estava acontecendo. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa de Rafael, com apenas as pessoas que realmente importavam presentes. Beatriz finalmente havia aceitado Carla, especialmente depois de ver como Miguel floresceu com sua presença.
Helena, que inicialmente resistira, tornou-se uma das maiores defensoras da união quando percebeu que Rafael estava genuinamente feliz. E Miguel? Miguel cresceu sabendo que tinha a família mais amorosa do mundo. Um pai que escolheu o amor sobre as convenções sociais e uma mãe que o amou desde o primeiro momento em que o segurou nos braços. Porque no final, Carla estava certa desde o início. Algumas pessoas são enviadas para nossas vidas para nos curar. E às vezes, no processo de curar outros, nós mesmos somos curados. Rafael Montenegro havia encontrado sua segunda chance de felicidade. Miguel havia ganhado a mãe que sempre precisou. E Carla Santos havia descoberto que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, econômicas ou de qualquer outro tipo. E em uma cidade como São Paulo, onde milhões de histórias se entrelaçam todos os dias, essa história de amor, perda e recomeço provava que os finais felizes ainda eram possíveis para aqueles corajosos o suficiente para lutar por eles.